reúne a família, porque uma história incrível vai começar. Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Bate-Papo com a Pérola. E esse bate-papo ele tem o intuito de trazer para você que nos assiste o conhecimento sobre o nosso ramo de eventos, para você conhecer profissionais e entender o que acontece um pouquinho do lado de cá. Porque, como eu sempre digo, às vezes parece que como a gente entrega sonhos, a nossa vida também é feita de sonhos. Parece que tudo é mil maravilhas, porque a gente trabalha com eventos e que a gente não enfrenta as dificuldades que o empreendedor enfrenta na sua realidade. Parece que quando é eventos, se torna mais fácil, né? De fechar eventos, de vender. E não é essa a realidade. E aí a gente traz aqui empreendedoras que já têm muito tempo de mercado, empreendedoras que já estão há mais tempo até do que eu, né? Que tenho 13 anos com Pérola. Tem empreendedoras que já estão há 20 e há mais tempos. Então aqui você pode olhar em todas as nossas gravações e conferir cada tipo de empreendedor que passou por aqui, contando um pouco da sua trajetória, da sua história e te dando insights, verdadeiros insights para te ajudar no seu empreender. E se você é cliente e está aqui nos prestigiando, seja muito bem-vinda, que você se inspire com essas histórias e que tudo que a gente conta aqui te ajude a interpretar melhor a quem você contrata, a quem você dedica a sua confiança. Então se inscreve nesse canal, seja muito bem-vindo, curta esse vídeo, compartilha e depois que acabar esse episódio, vai lá conferir a nossa playlist que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, a minha convidada de hoje, enquanto eu apresento ela, o Felipe vai passar um pouquinho do trabalho dela, é a Carolina Mota, 29 anos, é assessora e cerimonialista de eventos no Rio de Janeiro, apaixonada por criar momentos que celebram a vida e o amor. Após uma década no mercado CLT, ela decidiu seguir o seu sonho no universo dos eventos, iniciando com festas infantis e se especializando como decoradora. Hoje a Carol dedica-se ao mercado de casamento, uma paixão que cresceu ainda mais após o seu próprio casamento há 3 anos atrás. Então, Carol, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aí ao Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Ai, que bom. Muito feliz mesmo, obrigada. Tenho certeza que vai ser um papo leve. Vai. E principalmente, né, eu e a Carol tava conversando aqui antes de começar, porque a Carol tá há pouco tempo no ramo de eventos, né? Uma empresa que é um bebê. A gente fala que é uma empresa ainda que é um bebê. Mas a Carol já tem aí uma coleção de eventos, né? E de experiências que a gente estava conversando aqui, falando dos desafios. E eu espero que você aproveite o bate-papo de hoje para te encorajar. Se você também está começando, saiba que você não é a única nesse mercado. E aprender um pouquinho. Carol, conta um pouco pra gente quem é a Carol. Como que começou essa ideia de vir para o mercado de eventos? Bom, todo mundo me conhece como Carolina Menezes, mas depois que eu casei, eu assumi o nome Carolina Mota, que para mim não era nada mais justo do que assumir o Mota, que é do meu esposo, quem me apoia sempre e vai comigo para todos os eventos, embarca comigo de verdade. Então, o Mota tinha que ser para ele, por ele também. Eu comecei no mercado de evento, eu sou um bebê mesmo, eu tenho 1 ano aí no mercado, mas eu sempre fui uma apaixonada por festa, eu sempre amei festa, a minha família sempre foi muito de celebrar a vida. Quando eu falo de festa, eu consigo sentir o cheiro da minha casa, quando minha mãe fazia a massa dos docinhos, os salgadinhos, então para mim é sempre muito legal, é muito gratificante estar com as pessoas celebrando a vida, celebrando o amor, então para mim o meu começo, basicamente, é por conta disso. Por essa paixão que já veio de casa. Esse mercado, ele encanta, né? Eu costumo dizer que quando a gente começa a trabalhar com eventos, e a gente reclama um pouquinho dele também, mas a gente não consegue largar, porque o estresse do evento, né? Que a gente chama do estresse, que é o dia ali, da entrega, você tá trabalhando com expectativa. Eu não sei se existe um trabalho mais complexo do que você trabalhar com a expectativa do outro, porque para a pessoa, ela tá vivendo um dia, mas ela idealizou por anos, né? Sim. Investimento e tal. E essa parte de assessorar, hoje você se identifica como assessora, certo? Sim. E como que funciona? O que você vê de mais desafiador dentro
dessa profissão que você escolheu? Porque você começou ali com o infantil e depois que você casou, você pegou a paixão, né? Na verdade, você relembrou esse momento do seu casamento e... Não foi bem lembrado meu casamento, porque eu comecei no infantil porque eu meio que bloqueava isso na minha vida, na parte do casamento, por conta do salão de festa do meu casamento. Eu passei muito estresse, eu passei muita raiva. E aí eu pensava, eu não quero pegar casamentos, vou pegar o infantil. Minha filha nasceu e eu falei, é isso, eu vou ver do infantil, é um mercado que eu também sou apaixonada. Quando eu me especializei em decoração, foi em festa infantil. Obviamente, eu já trabalhei em montagens de 15 anos, casamento, mas o meu foco era só o infantil, por conta do nascimento da minha filha, ressignificar muitas coisas pra mim. E aí, surgiu o primeiro casamento pra eu fazer, já depois de ter feito a formação em decoração, ter feito a minha mentoria de festa infantil. E as meninas falaram, tenho 3 meses. E eu pensei, não, gente, tem vários assessores cerimonialistas no mercado, não precisa ser eu. Mas aí eu brinco, eu fui escolhida pelo casamento. E aí a gente conseguiu, na verdade eu me doei 100% para fazer esse casamento em 3 meses. E foi tudo, graças a Deus, perfeito. E assim, eu me emocionava em todos os momentos. Eu via que trabalhar com casamento não significa que todo fornecedor vai querer passar por cima de você, que não é todo fornecedor que vai classificar a vida de um famoso mais valiosa do que a sua vida, mais valiosa que a sua história. E era isso que eu sentia quando eu passei pela casa de festa. A ponto de eu ter uma assessoria na época e a casa tentava me diminuir de todas as formas. Não tô falando como pessoa, sabe? Mas o meu evento. Exemplo, eu assinei um contrato que me oferecia X coisas. Chegou na hora do meu momento de escolher, não tinha nada. E eu via que cada vez mais ele só impulsionava as festas dos famosos e era tudo diferente. E quando se tratava de uma pessoa comum, que se dedicava, que se esforçava para fazer o seu evento acontecer, eles vinham com coisas extras. A ponto de, da semana do casamento, eles falaram que nem a taça para fazer o brinde teria. Nossa. E aí, eu sou grata demais à minha decoradora, que é a Lu Polido, que ela, assim, eu não tenho contato mais com ela tanto, assim, por coisas que foram mudando, né? Acabou que ela vai fazendo a festa dela, mas pra mim ela vai estar sempre no meu coração, no sentido dela... Eu vou chorar. Ai, Jesus. De ter transformado meu casamento e... Pode se emocionar, fica à vontade. E aí eu entendi que, tipo, a gente encontra pessoas, às vezes, que transformam a nossa história. Sim, com certeza. O casamento, ele é uma explosão, né? De emoções nossas, dos noivos, de quem tá ali, porque às vezes o histórico da família, né? No meu caso, vou falar de mim. Ninguém na minha família já tinha tido casamentos, mas tipo, era algo que a minha mãe tinha uma frustração muito grande. Então, quando foi o meu casamento, os nervos estavam à flor da pele. A emoção estava muito grande de ter aquele momento. Então, quando algo ruim acontece, ela marca a nossa alma, né? Eu tive algumas coisinhas assim que aconteceu durante o meu período. Não foi por causa do salão de festas. Na verdade, foi condições financeiras mesmo. Não consegui contratar tudo que eu gostaria. Então, assim, eu não tirei foto com o pastor que fez a cerimônia, por exemplo. Então, quando eu fiz a minha renovação de votos, eu convidei o mesmo pastor e eu tirei tanta foto com ele. E aí eu percebi uma ausência, porque a gente acha que é bobo. Mas o casamento, ele é um marco. Ele é uma festa, mas de festa só, ele não tem nada. Ele é um momento totalmente de realização. É uma nova família que está começando. É toda a sua fé de que você está formando uma família, que você vai viver um amor pleno, que é o que todo ser humano quer, né? Pelo menos a maioria quer. É estar junto de alguém, compartilhar a vida, compartilhar a jornada. Então, eu vejo que o casamento, ele tem essa emoção, né? Quando eu tenho a oportunidade, porque pra mim é um pouco mais frio, né? Porque eu entrego os doces muito antes. Então, eu não vejo muito a arrumação de salão, não vejo a entrada de noiva. Mas quando eu tenho a oportunidade de acompanhar isso, eu fico, assim, extremamente emocionada. Mesmo que eu já tenha vivenciado e visto vários casamentos. Ainda é assim, tipo, a noiva tá entrando e ainda bate aquela coisa do...
Eu choro na prova do vestido, eu choro na entrada da noiva, eu choro na hora do buquê. Se fizer um agradecimento, eu choro emocionada. Porque eu vejo que foram escolhas, sabe? As coisas não são fáceis, as pessoas priorizam, obviamente, fazer uma festa, celebrar a sua união. Então, pra mim, eu não sei se sou eu que sou emotiva mesmo, mas me sentir fazendo parte daquela família, da responsabilidade que eu recebo de cuidar daquela data que não vai voltar mais, é aquele dia, pra mim é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre falo, não só pra mim mesma, mas pra todo mundo que trabalha comigo, eu falei, gente, hoje é 200%. E todo problema que a gente tinha, tem que deixar em casa, que hoje não se trata do nosso dia. Então, eu sempre me emociono. E quando você vai vendo as coisas saindo, dentro do cronograma principalmente, que o cronograma mexe com o meu coração assim, e aí eu vou ficando feliz, sabe? Meu trabalho tá dando certo, as coisas que eu planejei estão saindo conforme planejado. Eu consegui apresentar fornecedores maravilhosos para fazer com que aquilo acontecesse dentro do cronograma certinho. E aí isso vai te dando um alívio, sabe? Você sente um quentinho no coração. É o que eu costumo brincar, né? A gente fala, o evento é da fulana, da Beltrana. Mas eu sinto como se todo o evento fosse meu. Então eu cuido de... Exemplo, sei lá, a Paula vai casar. O seu casamento, pra mim, é como se fosse parte do meu casamento também. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande do que eu vou querer te entregar, do que eu vou querer te apresentar. Entende? Então, pra mim, funciona dessa forma. E quando eu chego no dia, que eu sinto aquele frio na barriga, aquela coisa... É como se eu estivesse casando de novo. Pra mim, é como se eu fosse casar várias vezes, cada vez que eu pegar um casamento. Porque eu sei que o dia não vai voltar. Sim. E aí eu fico, assim, explodindo de felicidade conforme as coisas vão acontecendo, conforme eu vejo as noivas se emocionando, depois me agradecendo no final. Isso pra mim não tem preço mesmo. É muito bom. Quanto tempo de antecedência você começa a preparar um evento? Tipo, primeiro, ideal que esse evento chegue pra você em qual momento, né? Porque muitas noivas, às vezes, acham que pode deixar a contratação pra depois. Então, como a minha primeira experiência com o casamento foi em 3 meses, eu sempre prefiro que me contrate com 1 ano, 1 ano e meio de antecedência. Tem gente que prefere com 2, porque vai ter mais tempo pra pagar, escolher os seus fornecedores com mais calma, e também tá tudo bem. Só que quando você tem menos tempo, a gente precisa trazer muito mais a realidade. Sim. Né? Porque a gente sabe que não é um mercado barato, que envolve bastante gasto, e às vezes a pessoa vem com um sonho que não dá, ou que o seu financeiro não acompanha em pouco tempo. Então, a gente sempre precisa alinhar com você o que dá para ser feito, o que a gente consegue fazer. Então, para mim, é sempre 1 ano e meio, 2 anos, pra gente conseguir com calma, pra você entender, pra você... Exemplo, você recebeu um orçamento X, mas a gente ainda tem prazo pra receber Y e Z. Tem fornecedores ou noivas que às vezes estão sonhando com vestido e ela não sabe o valor daquele vestido. E quando recebe o orçamento, ela vê que tá muito acima do que ela planejou. E aí a gente conhece fornecedores que tem um preço mais acessível às vezes e que vai fazer um vestido como referência, como uma primeira locação para ela. Só que às vezes, como o caso de 3 meses, ele não vai conseguir fazer a tempo. Então, por isso que eu falo, eu prefiro sempre com maior antecedência. 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, dependendo da noiva, para que a gente consiga alinhar tudo isso. Porque a noiva ainda tá ali, né? Construindo casa, às vezes, Sim. Mobiliando, né? Tendo que ter outros custos em paralelo à festa. Então, a antecedência aí é crucial. Isso, e as pessoas às vezes não sabem o valor total de um evento, às vezes não fazem ideia de quantos fornecedores trabalham naquele dia. E aí a gente vai conversando, porque as pessoas acham que é tipo assim, o decorador montou, ele vai embora. Mas às vezes tem alguém da equipe pra dar um suporte, é a minha equipe, a equipe da casa de festa. Quando você vai ver, são 20, 30, 40 fornecedores que estavam trabalhando para aquele dia acontecer. Isso eu tô falando de um evento médio por aí, às vezes um evento pequeno, dependendo das escolhas, já tem essa quantidade de fornecedores trabalhando. E as pessoas não sabem, ela acha que vai ficar tudo pronto, vai chegar só ele, a família dela, do noivo e a gente. E não é bem assim. Então você vai comunicando, alimentação de staff, porque às vezes é sempre um tabu para algumas pessoas falar sobre esse assunto. E aí a gente vai alinhando, orientando, vendo o que cabe, o que não cabe, tentando sempre... como é que eu vou dizer? Respeitar de fato aquele orçamento que você teve. E até porque, Carol, o seu trabalho, ele depende muito dos outros, né? Também. Tipo, a tua entrega, ela vai ser muito baseada...
A casa de festa tem um peso gigante, né? Tem um peso gigante por causa do buffet, dos doces, enfim. E muitas das vezes esses fornecedores não são tão fáceis de lidar. Sim. Né? A gente tem uma dificuldade. Não é uma crítica, mas realmente é o que acontece. Não sei se é todo o ramo, porque o meu ramo é esse, né? Mas é o que a gente passa aí. É uma dificuldade em algumas casas de festa de ceder alguma coisa, né? Então, assim, tipo, a alimentação de staff que você falou, isso é um tema que talvez para o cliente não seja muito falado. Sim. Mas dentro dos profissionais de eventos é um dos top, sabe? Top 1. Porque você tem uma equipe. A equipe tá ali trabalhando. Aí a pessoa diz assim, mas 5 horas de festa, a pessoa não pode ficar sem se alimentar 5 horas. Quando trabalha de carteira assinada não fica mais do que isso. Só que não são 5 horas, né? Tem o tempo de translado que essa pessoa tá fazendo para chegar até o local. Sim. Ela chega geralmente com 1 hora de antecedência. Isso eu tô falando de, por exemplo, uma estação, né? Chega com 1 hora de antecedência no local. Porque o cerimonial, às vezes, 9 horas da manhã, ele já tá no local. E a festa, às vezes, é noite. Normalmente a gente faz uma média de 12 horas trabalhando direto por evento, né? Então, assim, a alimentação é algo que precisa ser pensado. E quem tá contratando não vai lembrar. Não lembra. E às vezes, assim, eu costumo respeitar o que cada fornecedor me passa. Vamos, sei lá, eu contratei uma estação de buffet, a noiva quer aquela estação, ou quer buffet, ou quer aquela casa de festa. E eles não trabalham com alimentação de staff. Aí eu fico por dentro, obviamente, sabendo, e passo pra noiva. Olha, essa casa, esse espaço não trabalha com alimentação de staff. Mas eu sempre passo essa orientação, porque às vezes vai ter uma banda, vai ter alguma coisa, e que ela queira colocar, e aí na cláusula de contrato da banda, por exemplo, tem alimentação de staff, a noiva não viu, e aí quando você vai ver já tá aquele auê. Então são coisas que a gente que trabalha com essa organização, a gente vai tentando deixar tudo às claras, tanto pro fornecedor, tanto pros noivos, que eu costumo dizer os anfitriões. Sim. Porque a pessoa nunca fez festa ela não tem grande, noção. assim, sabe? Uhum. Então, a minha função é basicamente trazer esse suporte. E aí, como você falou, de fato, o meu trabalho depende de uma entrega de excelência de todos os outros fornecedores. E quando eu falo minha equipe, eu incluo os outros fornecedores, porque eu passo o cronograma antes. Se a gente tá num evento, eu tô mais tranquila e alguém tá precisando de suporte, eu falo isso pra todo mundo. Gente, é um time grande, entende? É um sonho de uma pessoa. Não vai cair minha mão se eu te ajudar ali rapidinho a servir um doce. Tudo bem que tem cerimonial que fala, você não pode fazer esse seu trabalho, não sei o quê. Mas às vezes sai do controle. E pra manter a entrega, você acaba fazendo algo que não Obviamente, a gente também trabalha com pós-festa, de passar um feedback, seja para um fornecedor. Se o fornecedor me pedir, eu passo. Para os noivos, eu passo o que aconteceu. Mas, assim, eu vejo tudo como um grande time, né? E tem aquela frase que o pessoal fala, é justo que muito custe, aquilo que muito vale. Isso. E os noivos, normalmente, acabam deixando para pensar na assessoria, no cerimonial por último. E quando vai ver, às vezes não consegue arcar com aquele tipo de serviço porque achou que seria mais barato ou acha que a gente ia só organizar o cortejo. Só que eu sempre falo, vai muito além disso. Eu participei de uma expo e um cliente que a gente atendeu falou que nós éramos os anjos da festa. E, de fato, eu enxergo dessa forma. Eu vejo que a minha equipe não tá ali só para fazer o nosso e acabou. Entendeu? Porque se alguma estação precisar mudar de lugar e não funcionar a tempo, o convidado vai reclamar, o noivo vai reclamar, o meu serviço vai sair como um mau serviço e às vezes não me custava nada dar aquela ajuda, dar aquele suporte. Então, eu sinto que o mercado às vezes também está muito fraco nesse sentido. É cada um por si e ninguém pode ajudar o outro e esquece que não é sobre você. É sobre um sonho que você está entregando. Então, essas coisas que eu busco como diferencial, como eu tento apresentar para os meus clientes, para os meus fornecedores que eu trabalho. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, que eu acabo conhecendo além dos meus fornecedores do que só aquela entrega. Porque, gente, é um time, sabe? Eu sempre vou pensar nisso. É um time e a gente está ali para fazer o sonho do outro acontecer. É como as pessoas brincam da magia Disney. Para mim, funciona da mesma forma. Nos bastidores, o bicho tá pegando o rádio, a gente tá gritando ali, fulano, me ajuda. Mas aí, por fora, ninguém percebe e é isso. É isso. Você falou sobre a ajuda à multa e, assim,
eu vejo que é uma fala muito de quem veio do mercado de trabalho. Sim. Porque quando a gente trabalha no CLT, que a gente tem a vivência com pessoas fora desse mercado só de festas, ou pelo menos do mercado, assim, não são só empreendedores, a pessoa teve uma experiência de CLT de fora e tal, a gente entende que precisa trabalhar em conjunto, que é por algo maior. Mas quando a gente acaba cruzando o nosso caminho aí com empreendedores natos, que começaram a empreender, que estão no mercado há muito tempo, a gente percebe que essa essência passou um pouquinho, né? E aí se luta muito pelo meu nome, né? A minha empresa, a minha entrega. E aí a coisa não funciona muito como uma equipe, quando deveria, mesmo que sejam empresas diferentes. Quando eu não busco o brilho individual e o brilho do casal, o negócio com certeza vai fluir melhor, né? Como uma empreendedora que está começando e que, né, você falou, tô pouco tempo, não significa da sua experiência. Porque pela sua fala, a gente entende que você saca muito do que você faz. Então, mas pelo tempo de experiência, quais são as maiores dificuldades que você percebeu para uma iniciante? Para quem está tentando, que a gente costuma dizer, né? Perfurar a bolha, para quem está tentando. Então, eu sou nova não só de tempo de trabalho, mas nova de idade comparado a muitos fornecedores, muitos assessores e cerimonialistas no mercado. E, de fato, furar a bolha é um pouco difícil. Mas, graças a Deus, as coisas têm se encaminhado. Eu também não sei se é só pelo meu jeito, sabe? Que, por mais que a pessoa me trate com uma indiferença, com alguma coisa, eu vou sempre te tratar com educação. Porque é a forma que eu gostaria de ser tratada. Eu vim de uma bagagem de CLT que, assim, por 10 anos eu fui feliz financeiramente porque meu trabalho me proporcionou muitas coisas. Viver muitas coisas. Mas emocionalmente eu já não estava tão bem assim. E nessa reta final agora foi o estopim para mim, a ponto da minha psicóloga, um beijo, obrigada. Ela queria me pedir para me encaminhar para um psiquiatra que ela estava achando que eu estava com sintomas de burnout. Quando eu falo de trabalhar em equipe, é que você também tem que ouvir o outro. Às vezes, tipo assim, você tá bem, mas o outro não tá tão bem assim. E às vezes você precisa de dar um suporte para que tudo aconteça. Então eu sinto isso uma grande deficiência do mercado de casamento, sabe? De eventos como um todo. E é o que eu busco como diferencial, porque eu não quero viver da forma que eu estava vivendo no CLT, por exemplo. Então isso para mim, eu brinco hoje, né? Tem para muitas pessoas que hoje dividem o seu trabalho com o CLT, que foi o meu caso, seu momento também vai chegar. De sair e viver só do seu sonho não é fácil, longe de ser fácil. Para mim é desafiador demais, mas não é impossível. Tipo, a gente vai dando um passinho de cada vez, um degrau de cada vez. E é isso que eu tenho sentido mais de dificuldade, de você acessar alguns lugares porque já tá fechado, porque as pessoas não se abrem, ou por medo de achar que alguém vai roubar o seu lugar. E eu sempre acreditei, mesmo na época do CLT, que o que é para ser seu vai ser seu. E para mim isso não mudou depois que eu comecei a me posicionar como empresária. O que tiver que ser meu, vai ser meu. Então, eu não costumo me importar em conversar com uma outra cerimonialista, de ter uma troca sincera. Obviamente, a gente não vai se dar com todo mundo, tá? Não estou falando que você vai se dar bem com todos, que vai fluir bem com todo mundo. Mas, assim, eu sinto que a minha maior dificuldade é essa. Acessar alguns lugares porque a bolha está fechada. Porque não permitem convidar pessoas novas no mercado. Porque acham que, pela idade ou pelo pouco tempo, você não sabe do que você está falando. Ou acreditam, que acontece também, que muitas pessoas entram no mercado sem estudar, sem se capacitar. Então, pode ser isso também. Então, eu sendo sincera para você, eu não consigo dizer com clareza ainda que é só essa a minha dificuldade. Eu não sei se é só a idade, não sei se é pela estrutura do mercado de eventos de uma forma geral, onde as pessoas não se capacitam. Então, quem já tá capacitado dá aquela barreira para você não ter acesso aos meus conteúdos sem investir naquilo ali. Então, para mim, por ser algo novo, né, entre aspas, eu ainda não consigo dizer se é só isso. Entendeu? Sim. Mas da idade, pra mim, tem sido mais difícil.
Fica mais claro, né? Da idade é evidente. Porque, exemplo, uma noiva vai me procurar e vê que eu só tenho 29 anos, mas uma outra X-assessora tem 500 anos, aspas, de mercado, né? E uma idade mais à frente da minha. Ela, obviamente, julga que ela sabe mais que eu. Entendi. E aí, na hora de contratar, ainda que os seus valores sejam parecidos e semelhantes, ela vai acabar optando por quem ela já sabe da entrega no mercado, em vez de experimentar algo novo. Então, isso pra mim tem sido o top 1, assim, da dificuldade de estar no ramo de evento. Sim. Eu vejo que você já fez, né? A gente tem algumas amigas em comum no mercado. Então, acho que isso já é muito bom, porque você consegue ter referência. Porque a noiva, ela realmente tem noiva, né, gente? Tem noiva que se preocupa com quem tá contratando, não vê só o preço. O preço, ele é decisivo e tudo mais, tem que ser mesmo, porque a gente tá falando de orçamento. Porém, ela não tá procurando ali uma pichincha, por exemplo, né? Ela tá procurando profissionais e quando ela se identificar, o preço talvez vai ajudá-la a tomar decisão. Então, essa é o tipo de noiva que eu vou falar que é responsável, porque ela tá prezando por isso. E quando você tem amigos no ramo de eventos, isso faz a sua empresa ganhar força, porque a pessoa entende que você não é mais um. Porque o nosso ramo, assim, eu acho que como qualquer outro, ele acaba tendo muita gente entrando, né? É muita gente entrando, é muita gente ficando pelo caminho. Então, como você tem 1 ano de empresa, talvez essa seja a maior dificuldade. Então, fica a dica aí para você que tá começando e tá nos ouvindo, para que você procure aliados dentro desse mercado. Para que através dos anos de experiências de outros profissionais, eles venham credibilizar o seu trabalho. A Carol, por exemplo, eu conheci através do curso da Vanessa. Então, assim, uma pessoa que está buscando aprendizado, mais do que ela já tem, para que ela possa aperfeiçoar e conseguir chegar no patamar que ela deseja. Porque a empresa não é uma renda extra, é uma empresa. Então, quando você entende, você vê um profissional encarando, né, de forma diferenciada o seu negócio, é ali que você deve investir. E eu vejo que, como o nosso é de encantar, né, as noivas estão procurando fotos, né? Querem fotos, querem eventos lindos, mirabolantes, etc. Porém, isso não é o ideal. Você não tem que ir só pelo que o seu olho tá vendo, mas enxergue essa empresa além. O que essa profissional está fazendo, como ela está se dedicando, como que ela está buscando conhecimento, com quem ela está se relacionando no mercado, em qual tipo de evento ela está participando. Então, essas coisas que tem que vir aí para balancear, né? Eu acho que, eu falo principalmente para quem está começando, né? Que eu falo, é difícil, mas não é impossível. No começo, a gente vê muito investimento e o retorno é pouco. Mas você tem que pensar a longo prazo. Se eu parar para analisar o quanto eu já investi de estudo e que para mim eu vou continuar me atualizando sempre, porque as coisas no ramo de evento, elas mudam a todo tempo. Sim. É inovação a todo tempo. Você tem que ficar atento nas redes sociais, do que tá vindo, qual a tendência lá de fora, o que tá em alta, o que não tá em alta, o que a minha noiva quer. E como eu também trabalho atendendo infantil, eu tenho que entender o que aquela mãe quer. Às vezes, quem trabalha com assessoria cerimonial, muitas das vezes, além de ser organizadora, planejadora, como as pessoas queiram classificar, a gente também faz um trabalho, às vezes, brincando, de psicólogo, que a gente acolhe aquelas pessoas. Obviamente, a pessoa deveria acompanhar. Eu tenho minha psicóloga e acho que todo mundo deveria ter. Sim. Mas a gente, às vezes, vai além, sabe? A gente acolhe, a gente entende, a gente sabe dos problemas financeiros, às vezes, que a pessoa está passando, dos estresses, dos pitacos de mãe, sogra, de todo mundo que vai falando. Então, além do termo que a gente já ouviu falar, que nós somos anjos do evento, eu me torno, muitas das vezes, melhor amiga da noiva durante aquele período. Porque ela sempre corre pra mim. Carol, o que você acha disso? O que você acha da paleta dos padrinhos serem essa? Então, você acolhe de uma forma totalmente diferente. Então, as pessoas acham também que quando você entra no mercado, é só você fazer um casamento. Ou você acha que você já casou, que você sabe fazer um casamento. E não é assim. Eu acho que é por isso, quando você falou das pessoas ficarem pelo caminho, que é o que eu tô falando. É difícil, Sim. Você gasta muito, você investe muito. E para você se destacar, você precisa fazer esse investimento, você precisa se estudar.
Você precisa se moldar a muitas coisas e se aperfeiçoar, evoluir constantemente. E isso dá trabalho. As pessoas olham e acham que é o que as pessoas costumam dizer, que quem trabalha com evento só trabalha final de semana. Adoraria. A gente trabalha por muito tempo. Então a pessoa vê a gente sorrindo depois de uma entrega, agradecendo pelas conquistas que a gente vem tendo, mas não sabe a dificuldade que a gente passou até chegar aquele dia. Sim. E eu acho que é por isso que as pessoas se perdem no caminho. É porque acha que é fácil festejar, que acha que é fácil organizar todos os fornecedores, que é fácil se organizar numa tabela e, enfim, eu acho que é isso que falta. O planejamento tem que estar do teu lado, né? Tipo assim, tua cabeceira. Ai, gente, eu sou suspeita. Eu amo a parte de planejar, de fazer cronograma. Obviamente, quando o cliente colabora também, flui melhor. Uhum. Porque você sabe de tudo que vai acontecer, então você consegue botar horário de cada coisa. Obviamente, a gente sempre tem uma margem, porque, né, somos humanos, tem trânsito, tem várias coisas que acontecem no caminho, a gente tá sempre tentando trabalhar numa margem. Mas a gente também sabe os fornecedores que a gente escolhe pra estar com a gente. E assim, quando os noivos falam... tô dando um exemplo de casamentos em pouco tempo. Uhum. E que abrem o jogo e contam tudo que ele já contratou, tudo que foi feito, de cada lembrancinha. E isso tanto para casamento, tanto para infantil. E eu sei de tudo, de fato, que vai ter nessa festa. A chance do sucesso é praticamente 100%. Mas quando a gente tem clientes que omite algumas coisas, é mais difícil. Porque às vezes a gente é pego de surpresa na hora. E aí você tem que se literalmente apagar incêndio, sabe? E assim, só pra dar uma dica, porque, como eu falei, né, eu fiz renovação de votos. E aí eu acabei cometendo essa gafe com a Vanessa, que foi da JV Eventos. Eu lembro que eu tive um problema com a fornecedora pra me entregar um produto. E aí eu, de cabeça quente, né, fui falar pra ela. Cara, não sei o que eu vou fazer, não sei o quê. Fulana não me entregou o produto. Aí ela, que produto? Que produto é esse? Você encomendou quando? Aí eu, não falei pra você? Ela, não, você não me falou. E a gente não sabia que ia ter isso. Calma aí, quem é o fornecedor? Me manda contato, me manda nome. Deixa comigo, não esquenta a cabeça. E aí, é uma dica que eu quero te dar, noiva. Porque assim, o cerimonial parece até que ele tá querendo se meter em tudo, né? Mas ele tem que se meter mesmo. Por quê? Ele vai ser o dono da sua festa durante o período que você vai estar se divertindo, tirando foto. E para que isso aconteça, para que não precise chegar em você e perguntar com quem você contratou tal coisa, tá acontecendo tal coisa, que onde tá, né? Você fechou, você pagou, você... Sabe? Pra não ter essas coisas. Então, literalmente, você precisa passar por esse cerimonial. E aí, depois eu entendi com isso que aconteceu. Eu falei assim, cara, literalmente, né? A assessoria que tá comigo, ela precisa ser a dona da minha festa. E aí, assim como eu sei tudo que contratei, eu preciso fazer essa pessoa saber tudo que está sendo contratado. E pra gente é fácil, porque a gente que tá contratando sabe tudo de cabeça. Mas é um terceiro. E o ser humano tem dificuldade de delegar, né? Então, acho que o desafio maior é aí. Uma questão agora que eu vejo e já percebi, que é referente ao cerimonial. Quando você fala, quando a gente tem que ser dono da festa, por favor, gente, se assessoria cerimonial, de uma forma carinhosa, que eu costumo dizer. Porque tem cerimonial e assessoria que ultrapassa aquilo ali. Que não respeitam a escolha dos anfitriões. Que querem impor... que seja X fornecedor, Y fornecedor. E, assim, a gente tem que entender que não é somente obviamente, o nosso trabalho. A gente tem uma responsabilidade muito grande pelos nomes que a gente vai apresentar, mas a gente precisa entender que se trata do sonho do outro, né? Então, tipo assim, às vezes eu não conheço aquele fornecedor. Sim. E aí, a noiva vai me vir e me fala, Carol, eu quero ele, ela, tanto faz. E se eu implicar... se eu implicar com aquele fornecedor, às vezes eu posso apresentar um outro que não vai balançar a noiva, sabe? Sim. Então a gente é dono com muitas aspas. Sim. Porque eu vejo que às vezes ultrapassa esse lugar de... não é um mandatório, né? Exatamente. Carol, é isso que você tá querendo dizer. Tipo assim, a cerimonialista vai determinar quem é o fornecedor. Não foi nesse intuito que eu... por isso que eu entendi. Não foi nesse intuito que eu quis dizer. Mas da cerimonial e do assessor, né? Que é diferente, mas
assessoria cerimonial, saber tudo que você fechou para que esse dia realmente tenha sucesso. Porque às vezes tem problemas porque você não foi clara, né? A gente tava falando assim, tipo, você tem pouco tempo com casamento, mas você já fez eventos infantis. Então, qual é o ponto alto que você vê que é a distração, o que passa batido? Tipo, que o contratante, o anfitrião, ele esquece desse detalhezinho que se você não tiver informação na hora, dá um ruim. No infantil é sempre o ponto, entrega de lembrancinhas. Porque não estou falando que é barato também, obviamente cabe do poder aquisitivo de cada um, mas está em alta fazer lojinhas. E as pessoas não sabem, de fato, o que significa fazer uma lojinha. Eu não sei, me explica. Acha que é só você encher com várias lembranças e isso é uma lojinha. E eu até falei pro pessoal, gente, eu vou gravar um vídeo falando o que é lojinha. Quando você vai numa loja, você não pega tudo que tá na loja. Você entra com alguma coisinha ou com um cartãozinho, você escolhe o que você pode levar. Sim. E quando a pessoa fala, ai, Carol, eu quero fazer lojinha, e é um monte de coisa, e eu tenho que entregar aquele monte de coisa, às vezes eu vou descobrir em cima da hora que era uma bolsinha extra que não estava escrita no papel, ou às vezes não dá para organizar direito porque são idades diferentes, faixas etárias diferentes, e acaba ficando aquele vulco, sabe? Então, as lembrancinhas é sempre um ponto de muita atenção numa festa infantil, principalmente com essa tendência. Eu lembro quando eu fiz o aniversário de um ano do meu filho, eu coloquei por nome. Isso ajuda ou não? Muita coisa. Ajuda. Porque normalmente a gente tem a lista de convidados. Sim. E a gente tá ali, a gente pouco pode chamar pelo nome. Quando a criança vem, a gente pergunta qual é o seu nome e a gente entrega a lembrancinha. Mas eu acho que, pelo menos aqui, né? Hoje, o que eu tenho passado. A entrega de lembrancinha, pra mim, tá sempre sendo um ponto muito forte. E que eu sempre falo pra minha equipe, a gente sempre tem que tentar ver o que a gente pode trazer pra melhorar aquela entrega. Porque ainda é uma questão difícil de entender. E de casamento, eu acho que lista de convidado. Lista de convidado, porque esqueci de botar Beltrano, esqueci de colocar fulano. Aí a noiva fala, não vai entrar mais ninguém, porque vai passar e eu vou ter que pagar na hora. Aí no calor do momento da emoção, ela fala, libera fulano, libera Beltrano. E no final você tem aquele valor extra pra pagar do adicional. Então, pra mim, no casamento, é sempre muito importante você estar bem alinhado com uma lista de casamento. Obviamente, a gente faz confirmação de presença. Sim. Mas sempre tem aquele margem, nome que eu esqueci. Eu fiz amizade com uma amiguinha nova, chamei a amiguinha nova em cima da hora. E aí esquece de passar. E quando você está na lista, a pessoa, eu recebi o convite. Aí você fica... Entendeu? Tem a pessoa que falou que não vai e aparece. E aparece. Tem muitas dessas coisas. Mas pra mim, o que não vai e aparece, eu sempre tento ir conversando antes com as pessoas. Eu falei, olha, suas festas costumam as pessoas não confirmar e aparecer? Porque a gente tem aquela margem, né? Que é o de faltante. Sim. Que aí você sabe o quanto que a pessoa fechou e você vai conversando. O problema, eu acho que é quando a pessoa convida e esqueceu de atualizar na lista. Ou esqueceu de passar pra mim. Que aí a pessoa chega lá na recepção e fala, eu sou a fulana, com convite individual e tudo na mão. E aí eu escuto no rádio. Carol, tem alguém aqui que não tava na lista. E eu pensando, meu Deus, pode entrar? Não pode? Aí, às vezes, por coisa boba, eu tenho que dar aquela incomodada. Falar, olha, gente, tem uma pessoa assim na porta pra entrar? Era pra entrar, esqueci de te falar. Eu acho que no casamento, eu acho que é a lista de convidado. Pra mim, pelo menos até agora. Deve ser muito louco. Você tá na porta do evento pra entrar, né? Aí o cerimonial olhando pra sua cara, tipo assim... Foi barrado na portaria, não. E você entra, não entra... E as pessoas não tem como esconder, vai expressar. Então, pra evitar, né, gente? É uma dica boa. Eu acho que... porque eu costumo fazer tudo bem alinhado, sabe? Das lembrancinhas, do que tem, o que não tem. Então, eu acho que pro casamento é mais a questão da lista. E eu digo infantil é sempre... Engraçado que foi a primeira festa que eu fiz. E eu coloquei o nome, não porque eu tivesse escutado em algum lugar, mas eu acho que também vem muito da pessoa, né? Eu sou extremamente chata com planejamento. Então, eu fiquei pensando como seria a entrega, que ia ser uma loucura. E eu tinha feito por faixa etária diferente, então eu preferi botar nome, né? Botei nome nas lembrancinhas todas, que eu achei que ficaria melhor. E lista de presença é uma coisa que... Lista de convidados, na verdade, é uma coisa que eu tento manter uma padrão, quase. É muito difícil eu mexer na minha lista. Eu posso ter conhecido uma pessoa maravilhosa há 2 meses atrás. Eu vou repensar muito se eu vou adicionar.
Porque eu acho que a festa, ela é um momento de celebração para pessoas que conhecem um pouco da tua história, que você tem mais intimidade. Então, não sei se a galera ainda tá nessa vibe de convidar, né? Porque minha mãe conhece, porque fulano... Então... Eu tive isso no meu casamento, mas porque eu era muito inexperiente. Tipo, casei com 21 anos, nunca tinha feito uma festa na minha vida, né? E aí eu lembro que minha mãe, minha sogra acabaram opinando bastante sobre isso. E no final a gente teve uma lista de faltantes mais da parte do que elas chamaram do que nossa. Então, talvez seja o que acontece com a noiva hoje, né? Eu acho que dos noivos eu vejo mais engraçado, né? Pelo que eu já escutei, né? Porque casamento eu tenho pouco tempo, assim. Mas eu vejo muito que as pessoas estão começando a impor um certo limite, sabe? E aí eles respeitam aquela lista no quesito de convidei fulano e eu nem falo com a pessoa, eu não conheço, eu me viu pequeno. Porque as pessoas já entenderam que fazer festa é caro. Então, aquele chamar por educação tem diminuído, sabe? Porque aquela pessoa vai custar alguém mais importante para os noivos, que faz mais sentido na história do noivo. Perfeito. Então, eu vejo que isso tem diminuído. Essa questão de, chamei fulaninho, chamei aquele parente tão distante que eu nunca vi. Isso tem dado uma diminuída. Quando a gente começa a empreender, a gente tem uma ideia de fluxo, né? De tipo, vou começar com a marca tal, eu tenho os amigos aqui, eu tenho não sei quem. E a gente... Como foi isso pra você? Tipo, porque tá muito recente, então tua memória tá bem fresca pra lembrar do processo, né? Tá falando da escolha de nome? Não. De como que foi a ascensão mesmo da empresa. Tipo, você abriu a empresa, né? E aí, com certeza, você estimou. Vou conseguir fazer tantos eventos em tanto tempo. Ou vou conseguir chegar em tal patamar em tanto tempo. O que tá diferente do primeiro plano, assim? Hoje, você olhando pra trás. Então, é engraçado. Porque eu não sei se é só pelo fato de eu estar com o CLT conciliando há pouco tempo. Então, eu tentava ir aos poucos. E na minha cabeça, eu falava, vou fazer uma festa. Vou começar e vou fazer 2 festas no ano. Que seria meu primeiro ano, né? E eu fechei com 5, 6 festas. Nossa, bem acima da tua expectativa. Muito. E engraçado que dentro desse número, né? Obviamente, hoje eu tô atuando mais pra parte do casamento, mas a maioria foi um infantil. E eu achei que não teria uma aceitação tão boa. Em São Paulo, a assessoria de festa infantil já é um boom muito grande. As pessoas sabem a importância de uma assessoria numa festa infantil também. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, as pessoas já sabem. Aqui, por mais que a gente já tenha pessoas que trabalhem com isso, pessoas de nome já bem conhecido no mercado também atuando, eu sinto que é mais difícil dos pais entenderem a importância de uma assessoria na festa. Até porque, não sei se você concorda comigo, mas no infantil, eu vejo que as decoradoras roubam muito essa cena. Também tem decoradora que tem... muito essa parte, não? Você não acha? Tem decoradoras que tem uma equipe já só pra assessoria. E tem decoradora que simplesmente pega essa parte e coloca tudo junto. Mas, assim, eu acho que tá dando uma margem pra isso aí. Porque as decoradoras que, de fato, buscam uma entrega, ela sabe a responsabilidade e o trabalho que tem se dedicar àquela decoração. Então, seria uma responsabilidade a mais pra ela. E os grandes decoradores do mercado, eu vejo que estão trazendo isso cada vez mais forte. Decorador que preza, de fato, por uma entrega de um sonho. Que ela se dedica 100% à decoração e põe alguém especializado e capacitado para atender aquela parte de assessoria, de trazer aquele conforto para os pais, para os familiares, de curtir a festa. Porque eu vejo isso hoje, tá? Mas não tô falando que foi sempre assim. Até porque mesmo sendo nova numa forma em geral, eu sinto que ainda é difícil. As pessoas não entendem muito bem como funciona uma assessoria para o infantil e acreditam muitas das vezes que a assessoria de festa infantil é somente para pessoas de poderes aquisitivos muito altos. E que não é bem verdade isso. Não. É só a pessoa parar para entender, conversar, pesquisar orçamento, ver que às vezes é acessível para você também. Né? Não fica nichado para quem pode muito ou quem pode pouco, financeiramente falando. E, assim, pra mim, os decoradores que têm feito isso é sucesso garantido. Porque ele se entrega 100% na decoração pra entregar aquilo que ele foi contratado. Né? É o ideal.
e você tem um parceiro pra trabalhar, sabe? E às vezes você tá vendo tanta coisa, eu no meu caso, tá? Como eu atuo por ser formada em decoração, às vezes o decorador tá falando, eu quero trazer alguma coisa diferente, o cliente tá vindo com uma ideia diferente. Obviamente, eu não me meto no trabalho da decoração, mas se a pessoa me pedir, às vezes, uma dica, uma ideia, eu trago pra fazer aquele evento acontecer. Foi o que eu falei já no começo. Pra mim, todo mundo uma equipe. Se você é decoradora, vai falar, Carol, eu tô tendo essa ideia assim, assim, assado. Será que a mãe vai querer? Será que a minha noiva vai querer? E aí fala, só que isso pode ser legal. Olha, o orçamento dela tá um pouco mais apertado. Eu acho que essa ideia aqui, o custo é menor, entendeu? Então, além da assessoria, você tem alguém que entende de decoração pra conversar e trocar uma ideia. Sim. E, obviamente, novamente, né? Os assessores deveriam se especializar em outras áreas, além de ser somente um assessor. Porque pra você poder ajudar o outro, pra você entender do que vai ser entregue, pra você saber o que você vai passar pro seu cliente, você precisa entender um pouco dos outros trabalhos. Então, às vezes a pessoa acha que é só se especializar em assessoria cerimonial e tá ótimo, vou fazer só o meu. Mas eu não quero isso pra mim, não quero isso pra minha empresa, não quero isso pra minha equipe, não quero isso pros meus clientes. Eu quero que ela... novamente, por saber de decoração, eu já salvei 2 decorações depois que o decorador foi embora. E eu falo, as pessoas têm que entender a importância de você saber um pouco de cada coisa. Normalmente você não vai ser especialista. Eu não vou ser especialista em chocolateria, eu não vou ser especialista em crepe, por exemplo, mas eu consigo te dar um suporte, eu consigo entender um pouco daquele processo. Às vezes a pessoa fala assim, olha, tá acontecendo isso, não sei o que... A gente vai tentando dar aquela sacada. Não entendo nada sobre esse assunto, é um assunto novo pra mim, ajuda a pesquisar, ajuda a ver como a gente vai resolver. A minha questão toda é resolver e fazer aquela entrega. Assessoria é um grande solucionador de problemas, né? Tipo assim, eu sempre brinco porque eu fui durante praticamente 10 anos compradora. E aí, eu trabalhei com eventos, né? Porque eu era compradora de marketing. Então, todos os eventos da empresa eu estava ali junto com a equipe de marketing. E toda vez elas sempre falavam pra mim, evento nasceu pra dar errado. Porque eu lembro que, enquanto tava todo mundo lá se divertindo nos kickoffs da vida, o bicho estava pegando nos bastidores, um corre pra lá, um corre pra cá. Eu lembro que a última vez a gente colocou uma banda de escola de samba pra fazer uma ação. E tipo, imagina, né? Tinha mais ou menos 100 e poucos... Não, devia ter uns 10 a 15, mais ou menos, instrumentos para 600 pessoas. E aí a gente espalhou 600 instrumentos para as pessoas pegarem. E eu achando aquilo, meu Deus, como que vai ser essa loucura, não sei o quê. E aí a pessoa responsável, que no caso de empresa, é a pessoa do marketing que fica ali de frente. E aí ela falou, fica calma, evento nasceu pra dar errado. Até agora tá dando certo, tá tudo bem. E provavelmente a noiva que contrata, ela não sabe desse pormenor, né? Não. Porque é uma grande loucura você botar 100, 150 pessoas pra todas se alimentarem bem, beberem bem, dançarem, Às vezes a pessoa me olha e fala, tá tudo bem, eu tô sorrindo, tudo bem. E aí quando eu viro, eu falei, gente, pelo amor de Deus, cadê o negócio que era pra estar aqui, gente, pelo amor de Deus. É tipo isso o tempo inteiro, tá sorrindo. Isso aí o tempo todo. Pra pessoa se sentir tranquila, obviamente, a gente sempre tem que passar segurança pro nosso cliente, mas às vezes o bicho tá pegando no rádio e eu fico, socorro, Deus, no rádio. Falo, meu Deus do céu. Aí depois que entregou, aí a gente volta, quando vai embora pra casa, aí vai todo mundo no mesmo carro. E a gente viu quando aconteceu isso, e a gente cai na gargalhada. Depois que passou, riso, né? Depois que passou. É uma mistura de... Sabe aquele tô rindo de nervoso? É tipo isso. Que você, meu Deus do céu, que loucura. E aí a pessoa nem sabe, aí foi feita a entrega, a pessoa não tá ciente do que aconteceu. E é isso, a gente faz... Eu brinco, sorri a cena, e às vezes o bicho pegando e a gente vai resolvendo os problemas. Tem que ter uma inteligência emocional pra caramba, né? É por isso que eu mantive minha psicóloga. Ela vai me acompanhar, porque... Não adianta me dar alta, não quero alta. Fala, não... Ai, Carol, acho que você tá... Não tô podendo, porque cada evento, às vezes, eu fico louca. E aí, quando eu entro na consulta, eu falo, Jamile, me socorre, aconteceu isso. Aí ela fica, mas o que você... Com aquela toda calma de psicóloga. Aí depois no final tá tudo resolvido, vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí na próxima consulta, após evento, ela fala, como é que foi? Eu falo, deu certo, não sei o que. Ela fica rindo, ela fica muito doida mesmo, não sei o que, brincando. E dá certo. Mas
questão de você ter, de fato, a visão que eu sinto falta no mercado de você tratar o outro como sua equipe. De ter essa visão é bem diferente, Carol. Parabéns, porque não que eu não conheça bons cerimoniais e assessores, né? Tem ótimos profissionais. Porém, é a visão de futuro, né? Quem não entender que a pegada a partir de agora é sobre a pessoa e não sobre o produto que você está entregando, né? Se você é profissional, eu te aconselho você pesquisar um pouquinho sobre o novo comportamento do cliente a partir de 2025. E aí você vai compreender um pouco mais do que eu tô falando, que é muito profundo, não dá pra gente falar tudo aqui, né? Mas é nessa pegada. As pessoas vão estar cada vez mais preocupadas com como você trata a pessoa e não talvez como você está entregando o produto. Sim. Seu produto pode ser maravilhoso, mas se ela não perceber que tem preocupação com a pessoa que está comprando, então quem tá contratando tá ligado nisso, né? Eu vejo muita noiva que comenta comigo que eu me arrependi porque eu não senti uma preocupação, né? Hoje em dia, a gente passou uma vibe de todo mundo querer lotar a agenda. E quando você tem assessoria e você lota a agenda, por mais que você consiga dar conta porque você tem equipe, o tratamento talvez não vai conseguir ser igual para todo mundo. E hoje eu tenho equipe, mas quem atende 100% das pessoas sou eu. Ainda sou eu, né? Obviamente, eu só vou fazer isso de ter mais alguém para atender quando eu me sentir segura de fazer isso. Porque eu sei como as noivas às vezes chegam pra gente, como às vezes elas estão perdidas no que ela tem que contratar, no que ela tem que fazer, nos problemas que às vezes ela passa extra casamento, que traz uma preocupação pro grande dia dela. Tem questões também como corpo, cabelo e várias coisas que a gente vai conversando. Então, pra mim, essa parte do atendimento não pode ser qualquer pessoa. Obviamente, visando o que eu quero como entrega do meu trabalho. E a sua empresa tá realmente na imersão, né? Então, por isso eu acho importante cada vez mais para quem tá no mesmo status que a Carol cuidar de perto mesmo. Porque até para você conhecer, né, os desafios dessa empresa. Porque nada melhor do que estar de perto ali. Você fica louca, que no início, né, dar conta de tudo é difícil mesmo. Mas é importante porque você sabe o comportamento da tua empresa, comportamento do teu mercado, qual é o perfil ideal de cliente que você quer e o que você não quer. E só pela conversa, pelo início de conversa, todo profissional sabe que aquele cliente é o ideal para ele e que não é também, né? Então, no começo eu não tinha muito essa noção. Por isso que eu falo sobre a importância de você estudar, de você conhecer e de você saber o serviço que você quer entregar. Que aí é mais fácil para você ir conhecendo. No começo, eu não conseguia separar quem era o cliente ideal para mim e quem não era. Hoje eu consigo ter uma visão melhor. Eu consigo ver que as pessoas... Praticamente o propósito é o mesmo. Sim. E eu não sei se é por conta do CLT, e eu brinco com as meninas, elas ficam, chefinha, não sei o quê. Eu fico, gente, eu não gosto nem desse termo. Porque eu tive um chefe tão... Eu também tenho, nervosinho. Eu não gosto. E eu falo disso... Chefe é de... E eu falo completamente aberto sobre isso, até com a minha psicóloga. Eu não gosto desse termo porque eu tive um chefe insuportável. E eu falo, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Pra mim, chefe e liderança são coisas totalmente diferentes. As pessoas misturam. Completamente. Então, pra mim, eu acho que a entrega que eu faço hoje pro meu cliente, pros fornecedores que falam comigo, de você ter esse carinho, esse acolhimento, é o que eu não senti em momento algum no CLT. Foi o que eu falei, eu fui muito feliz pelo financeiro de me proporcionar muitas coisas, proporcionou meu casamento, as coisas da minha casa, mas psicologicamente, fisicamente, me abala muito. No final, minha filha tem 2 anos e meio, ela me via chorando quase todo dia. Sim. E aí eu falo, não é isso que eu quero entregar, sabe? Não é isso que eu quero passar. E aí a gente fala que sai da roda dos ratos, mas a gente tem que ter maior cuidado para não entrar em outra com o nosso empreendedorismo, né? E isso tá na nossa mão, porque quando você trabalha pro outro, tá muito no domínio dele. Mas quando você é empreendedor, isso está nas suas mãos. Exatamente. Então cabe a você controlar para que você não vire a roda dos ratos pro seu lado, né? Deus me livre. E a gente tá chegando no final, porque essa hora, menina, como passa rápido. Passa muito rápido. Carol, eu queria que você deixasse uma mensagem. Por tudo que o empreendedorismo já tá fazendo com você. Porque eu tenho certeza que não existe nada no mundo, eu falo isso com muito domínio, não existe nada no mundo que modifique mais o nosso DNA como empreendedorismo. Se a gente se considerava talvez uma pessoa frágil demais, a gente passa a ser forte pra caramba.
porque ninguém vai resolver teus problemas, então é você que tem que bater de peito e cair pra dentro. E isso faz a gente ser um ser humano melhor, a gente se torna mais empático com a dor do outro, a gente começa a entender que desafios acontecem mesmo, mas que todo ser humano pode arregaçar as mangas e ir pra dentro. Até mesmo, eu falo por mim, né? Eu enfrentei das minhas maiores dores no meu empreendedorismo. E quando eu só queria ficar fechada dentro de um quarto, a única solução que eu tinha era trabalhar. Porque não ia resolver ficar fechada, trancada. E por mais que a sua mente lute contra, quando você tem realmente esse gancho e você não se deixa chegar a estafe mental, né? É claro que eu tive apoio também, né? Psicológico disso. A Ana me ajudou muito, doutora Ana Santos, maravilhosa, psicanalista, que me salvou, assim. E eu sou grata a Deus, mas eu confesso que pessoas, né, são colocadas como anjos na nossa trajetória. Então, quando você olha pra Carol, que começou com uma ideia, foi surpreendida, né? Que se a sua expectativa era 2 eventos e fechou o ano com mais. E hoje você olha pra trás e o que você já tira de aprendizado do que te mudou, alterou, né, a pessoa, assim, pra mais forte, pra mais resiliente, talvez. E qual a mensagem que você deixa aí pra quem tá nos ouvindo? Olha, eu acho que meu pilar principal é Deus. Porque nessa fase que eu tava vindo muito mal de trabalho, eu orava todos os dias pra ele me tirar dali. Ai, meu Deus, eu vou chorar de novo. E assim... Pode chorar. Já falei, aqui é nosso lugar. Eu orava todos os dias pra sair dali. E eu encontrei um trabalho que é o meu propósito. Eu sempre fui uma pessoa carinhosa e o CLT me tirava tudo isso. Eu não tinha paciência com a minha filha, eu não tinha paciência com meu esposo, nem com mais ninguém. Bebe água. Eu saí de casa e falei, eu não vou chorar falando sobre essas coisas. Mas assim, eu tive uma resposta dele falando que 10 anos era tempo de mudança. E eu sempre falo pra todo mundo, eu não sei o que a pessoa acredita, mas quando eu tinha 15 anos, meus pais não podiam fazer uma festa de 15 anos pra mim. E eu orei na garagem, pedi pra que quando eu casasse, ele me permitisse fazer uma festa grande, e eu fiz. E a gente brinca, eu não sei como a gente fez aquilo ali, mas a gente fez. E eu tava pra completar 10 anos de carreira no CLT. E eu orando, já não aguentava mais, minha filha me vendo chorando sempre. E eu senti no meu coração, 10 anos são tempo de mudança. E eu fiz, não entendi. E continuei trabalhando. E aí eu de novo senti, 10 anos são tempo de mudança. E eu lembrei da oração. Que foram 10 anos depois, que eu casei com 25. Eu larguei o computador e fiquei de joelho na minha casa agradecendo porque eu tinha entendido o meu propósito. E 1 mês depois eu fui mandada embora. Ou seja, ele me deu o aviso prévio. Eu não estava esperando, ninguém esperava. E minhas amigas, conforme eu me despedi, ficavam, não tô entendendo. Ninguém entendeu por que meu nome foi o primeiro. Mas eu falei pra ela, gente, Deus me avisou. Ele me avisou que 10 anos era um tempo de mudança e eu tava me planejando pra sair no final do ano. E não é sobre a minha escolha, é sobre o meu tempo. É o tempo que ele escolheu pra mim. E eu acredito muito que ele me preparou, até pelo fato de lidar com pessoas. O CLT me preparou no sentido de eu estar pronta às vezes, que nem sempre tudo é muito fácil. Não é fácil. Mas ele me preparou pra não desistir. Sabe? Parece que eu encontrei meu propósito, um propósito de servir, de acolher, de celebrar a vida, falar de amor. Isso pra mim não... É assim... É como se eu tivesse a Carol de volta, sabe? Que ficou perdida e escondida por 10 anos. Então, o que eu tenho para falar para quem tá começando, para quem tá passando por uma fase difícil, por uma fase ruim de empreender, é só uma fase. A gente ora, a gente persiste, vai ser um dia de cada vez. A agenda às vezes não tá lotada, mas a gente não pode desistir. Se você sabe que aquilo é o propósito de Deus na sua vida, se você sabe o que você quer levar de experiência para sua família, eu penso no que eu quero poder oferecer para minha filha, e eu sempre falo, não posso desistir. Ele me mostrou que esse é o meu caminho. Acolher, servir, receber abraços, me emocionar, e isso faz parte de mim. É verdade. E eu só penso nele. Toda vez que eu vou em algum lugar, hoje convidada para que eu falei, meu Deus, obrigada por essa oportunidade de falar.
sabe? E eu recebo já mensagem de gente que tá começando, fala, mas como é que você começou? Eu falo, loucura, gente. É tentar orar, agradecer, saber que o tempo de Deus é especial para cada um. E que às vezes a gente tá achando que já tá no fundo do poço. Ele fala, não é isso. Olha pro outro lado. A luz tá ali do outro lado, sabe? Caminha, não desiste. E é isso. É isso. Ai, que me debulhando, né? Quer dizer, eu tô controlada. Eu tentei quando ficar. eu começo, meu Deus. Não, e eu saí de casa e falei, ai, gente, não vou chorar. Mas Porque eu sempre adoro. choro. Eu sempre choro quando eu falo desse assunto. Pra mim, mexe muito comigo. Porque assim, Carol, eu acho que para as pessoas entenderem, eu acredito que vai tocar em pessoas que estão vivendo mesmo, né? Porque quando a gente tá no CLT, e eu falo isso de experiência, a gente acha que ali é o nosso único lugar. Que a gente não vai conseguir fazer mais nada na vida. Que nada mais vai nos sustentar. A gente fica com medo terrível de tomar uma decisão. De achar que a gente vai morrer de fome. Literalmente a gente pensa isso. Que se a gente sair daquele emprego, a gente vai morrer de fome. Pode ser até muito difícil mesmo. Eu passei momentos bem dolorosos que eu peço a Deus que Ele não queira mais me provar da forma que foi. Eu não sei se Ele me provou ou se eu me coloquei na prova. Enfim, um dia eu vou descobrir. Mas eu vejo como que empreender tira a gente de uma bolha aonde nos colocam. Porque não é que você não possa trabalhar CLT, não. Porque nem todo mundo nasceu também para empreender e encarar o desafio que a gente encara, né? De não ter evento sempre, de não entrar dinheiro sempre. Às vezes tem evento e o cliente pede uma mudança de pagamento e você tem que se adaptar a isso. Então, tem os seus desafios, seus pós, seus contras, mas que você, com a vivência da Carol, né, que ela deu aqui, que você entenda que não existe só uma opção, sabe? Que você se encha de coragem para entender. Eu saí do CLT em outubro do ano passado, então assim, acabou de fazer um ano, né? Acabou de fazer um ano, outubro acabou aí. Dia 18 de outubro fez um ano que eu estou fora do CLT e desde os meus 17 anos eu trabalhava no CLT. Eu nunca empreendi 100%. Então, foi uma surpresa para mim também. Mas o desespero, ele vem. Eu vejo, Carol, que quando a gente é muito planejada, Deus, ele vem e nos ajuda. Então, eu também não esperava uma demissão tão rápida, né? Era a minha intenção sair, estava claro isso para os meus líderes. Mas eu não esperava que ia ser naquele prazo. Eu achava que ia levar mais um tempinho. Então, na minha cabeça, eu ia poder me organizar, né? E tudo mais. E, de repente, veio o teu último dia, tal dia. E eu tive que me adaptar. Então, não sei qual é a situação de você que vai nos ouvir, mas que você se encha de força pra saber que vai dar certo. Continua, persiste, estuda. Se você não tem dinheiro pra investir, assim como a gente tá aqui agora falando da nossa vivência, tem vários outros canais que estão aí pra te ensinar. Então, mergulha no teu sonho e faça realmente ele sair do papel. Mas tem que cair pra dentro. Vai dormir menos mesmo, né? Vai virar madrugada estudando, porque a criança dormiu tarde. Exatamente. E é isso. Carol, muito obrigada pela tua presença. Obrigada por abrir seu coração assim dessa forma. Foi lindo. E eu realmente espero que esse pod tenha um momento especial no coração das pessoas. Que você possa compartilhar com quem você conhece. Carol, deixa suas redes sociais, como te acham, para que possam aí te procurar e contratar seu serviço. Primeiro eu vou pedir socorro. Eu falei, eu quero um efeito pra eu chorar bonito. Porque eu fico igual noiva. Vou chorar bonito, horrorosa. Mas o meu arroba no Instagram é @carolinamota, Mota com 2 T's, assessoria. Vocês podem entrar lá em contato comigo. Lá eu consigo direcionar vocês também pro perfil de infantil, que é Euforia Eventos _. Mas por ali vocês conseguem me achar em todos os lugares. Já tem meu WhatsApp, tem tudo por ali, é mais fácil, e-mail. É só você clicar no link, vai aparecer a área que você quer falar comigo. Muito bom. É bem mais prático. Muito obrigada que a sua empresa voe. Amém. Porque o nosso mercado precisa de pessoas de coração bondoso, assim, dedicados, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai fazer do nosso mercado de eventos um espaço melhor ainda e muito mais acessível para quem deseja entrar para ele, né? Porque ninguém é eterno e a gente precisa mesmo que seja cíclico.
Então, quero te agradecer a presença até aqui. Mais um episódio finalizado com uma história linda e a gente tá dando voz para esses profissionais de evento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha e segue a gente no Instagram. Bate-papo com a Pérola. Vai ser um prazer ter você por lá. Carol, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Tchau.